Salve, salve galera, voltando então com a segunda parte do vídeo sobre o Radiohead, discografia comentada do Radiohead, né, banda britânica lá de Oxford. Né, o pessoal ali realmente teve passagem aí por universidade, aliás acho que todos são formados, né, em curso superior, pessoal bem culto, por isso até talvez essa vontade de experimentar, né, de fazer coisas bem rebuscadas, não sei, né, um pessoal que realmente viaja bastante aí do Radiohead. Então estamos voltando para falar sobre a segunda parte da discografia dos caras. A primeira parte eu falei sobre os primeiros 5 discos deles, tá? Eu tentei fazer até, a princípio, dividir entre anos 90 depois anos 2000, mas eles lançaram mais coisas no ano 2000, nos anos 2000, então eu tentei parar depois dos discos que foram consequências do OK Computer, né? O terceiro disco, parei ali no Kirei, Amnesia, que foi aquela sequência que deixaram os caras naquela posição de banda experimental, banda única, banda peculiar. Dei aquela pausa, depois eles foram seguindo ainda mais o caminho deles, mantendo aí realmente essa tendência de música experimental, mas já não tão populares, foram mais realmente seguindo o caminho deles, sempre incensados por crítica e público, mas realmente menos comerciais, mais seguindo o caminho deles, discos que são menos conhecidos, talvez nem tanto, mas nenhum deles realmente conseguiu atingir a popularidade do OK Computer, por exemplo, ou do The Bands, ou do single Creep lá do primeiro disco, né? Então o primeiro disco lançado depois dessa onda, desse boom do Radiohead, vamos dizer assim, o primeiro disco lançado foi o Hail to the Thief, de 2003. É a turnê desse disco aqui que eu vi o show na MTV e que me fez pirar, ouvindo a música There There, inclusive. Tá? Então o Hail to the Thief é um disco, vamos dizer, ele não era tão experimental quanto o Kirei e o Amnesiac, mas com certeza ele seguiu mais ou menos essa linha e tem alguns momentos, algumas faixas um pouco mais melódicas, um pouco mais com estrutura um pouco mais convencional, mas ele é um disco também experimental, que eu posso citar como exemplos, por exemplo, Mixomatosis, que é uma música que eu gosto bastante, mas ela é bem ali diferentona. Qual é a outra? The Gloaming também tem essa pegada. E você tem faixas pouco, como eu disse, um pouco mais normais, convencionais, como 2 plus 2 equals 5, como qualquer outra aqui que eu gosto, a própria There There, que ela é mais hipnótica, tem uma percussão bem acentuada ali, eu acho bem bacana. Qual é a outra música que é um pouco mais aí, já experimental de novo? Punch Up at a Wedding, Where I End and You Begin, também é outra música, e Sail to the Moon, que é uma música um pouco mais tranquilinha aí. Deixa eu ver se é essa mesmo. Isso mesmo, Sail to the Moon é uma música que já segue uma linha um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. Então esse disco aqui, Hail to the Thief, vamos dizer, se eu for ranquear dentro da discografia do Radiohead, ele tá ali no meio, eu diria. Ele não é marcante, forte como um OK Computer ou como outros que eu vou falar em seguida aqui. E ele não é fraco, sem inspiração, com menos inspiração como o primeiro, por exemplo. Coitado do primeiro, é um disco bom, mas realmente ele carece de ser algo mais marcante. Então ele está ali mais ou menos no meio do caminho. É um bom disco, é lógico, mais uma vez produzido pelo Nigel Godrich, então ele tem ali uma sonoridade bem refinada também. É um álbum regular, então por isso que ele não explode tanto, mas ele não é fraco, vazio. É um disco bom, gosto de 2003, e realmente a There There puxou bem esse disco aqui, e a 2 plus 2 equals 5 também puxou junto. São dois singles desse disco aqui, que é bom, realmente é bom. Hail to the Thief, de 2003, e aí era uma banda já estabelecida, como eu disse, então a galera aceitou bem, mas não era nada para dizer, uau, que outro disco animal, incrível. Não, era um outro bom disco do Radiohead. 2 anos depois do Amnesia, então ele seguiu o seu caminho, teve turnê para esse disco, tiveram clipes e tal, e ele não realmente aquela coisa, não explodiu e nem foi taxado como um disco fraco, né, como um disco que decepcionou. Não, disco ok, que compõe muito bem a discografia do Radiohead. E aí, 4 anos depois, aí os caras deram uma parada boa, aí deram uma pausa, deram uma tranquilizada, tal, para repensar um pouco mais as coisas. E aí o que rolou? O que veio? Veio um disco que pra mim, deixa eu tentar pensar aqui, eu fico na dúvida. Vamos tentar, vou ser meio em cima do muro aqui. OK Computer e Rainbows. Falei. In Rainbows, 2008. Os dois maiores discos do Radiohead. Cara, In Rainbows é um disco que ele tem uma peculiaridade pra mim, que é a seguinte. Depois de 4 anos sem lançar nada, o que aconteceu? Eu ficava na expectativa muito grande do que o Radiohead ia lançar, como ia lançar, a indústria musical estava mudando bastante. Isso daí, estou falando de 9 anos atrás, já tinha mudado bastante.
Então a gente estava na expectativa para saber o que o Radiohead ia lançar, como ia lançar. Acho que o contrato deles com a gravadora já tinha se encerrado. Então eles começaram a não saber como que eles iam lançar, se iriam lançar já de forma digital, como é que ia ser a coisa. Então o que aconteceu aqui? Eles lançaram a princípio o disco online, apenas no site do Radiohead, para você comprar o download pelo preço que quisesse. Então você ia, transferia ali, depositava uma grana ali, acho que por cartão de crédito, não me lembro bem, pelo tanto que você quisesse. E você tinha o direito ao download, ouvia ali o streaming do disco. O streaming não, ouvia as músicas do disco, gravava, salvava na sua máquina ali, onde fosse. Acho que no celular não tinha como ainda na época. Salvava na sua máquina e ouvia. Então o Rainbows teve já essa peculiaridade, esse fator revolucionário logo de cara. Eu acho que ninguém tinha feito isso ainda, do famoso quer pagar quanto. Eu lembro que eu paguei $1. Só que você é folgado, você gosta de colecionar disco, quem foi lá e pagou $1 pelo disco dos caras? Você não valoriza a obra dos caras? Ok, eu paguei $1, ouvi, pirei no disco de novo, pirei nesse disco incrível, e depois, quando saiu fisicamente, eu comprei, obviamente. E era interessante pelo seguinte, como eu não tinha esse disco físico, eu não tinha como ouvir ele em casa e ouvir ele voltando do trabalho. Depois que eu salvei ali no meu computador, passei para um MP3 player que eu tinha ali, meia boca, e vinha voltando do trampo ouvindo. Cara, que viagem esse disco inteiro, e te hipnotiza. Te deixa assim, as letras, de novo, a melodia do vocal do Thom Yorke, e os arranjos mesmo, algumas músicas de ritmo um pouco mais quebrado, meio aquela coisa, não vou dizer drum and bass, mas um eletrônico ali misturando com percussão, então deixando o ritmo bem quebrado. Você tinha as baladas um pouco mais ali de voz e violão. Um disco realmente único, eu posso dizer. Único, porque ele flertava com jazz em algumas faixas. Acho até que eu vi uma crítica, não sei se foi do Lúcio Ribeiro, do Popload, falando que eu nunca achei que eu fosse gostar de jazz, mas esse disco aqui me fez gostar de jazz. Tá? Porque realmente, eu acho que a própria... Acho que faixa que é? Se não me engano... lembrei qual é a faixa. Eu acho que é a Weird Fishes A Pred, que é uma faixa, vamos dizer, dupla. Weird Fishes A Pred, ela tem uma pegada jazz que é demais, realmente. Você vê que misturando as coisas da forma correta, com a forma correta não, mas de uma certa forma, atinge determinado público. É muito subjetivo, é muito louco isso, por isso que música é demais. Cada um faz de um jeito e vai atingir determinada pessoa. E os caras realmente acertaram em cheio nesse disco aqui, até na arte, aqui tanto na arte da capa quanto da caixinha mesmo. É uma caixinha, tá? Dentro dela você tem aqui o encarte normal com as letras, tem um envelopinho onde vem o CD, realmente, propriamente dita, a mídia propriamente dita, e tem os adesivos, para caso, acho que se você quiser fazer cópia ou colar em algum outro lugar, vem um adesivo aqui. Caso você queira colocar numa caixinha convencional, pelas instruções aqui, se você quiser colocar naquela caixinha de acrílico, veio esse adesivo aqui, ó. Cara, os caras demais, como eles pensam realmente em fazer um trabalho bacana aqui, ó, o outro adesivo aqui para fazer a parte de trás, tá? Aqui seria a contracapa e aqui a capa mesmo. Olha que ideia bacana. Então, em Rainbows é um disco que marcou muito pra mim. Tem músicas incríveis e o fato de eu ter assimilado ele, não ouvindo em casa, mas ouvindo ali sozinho, bem tranquilo, quieto ali no busão, me fez ele assimilar, ele me fez entendê-lo, né? De forma um pouco diferenciada. Então você tem 15 Step, que começa naquela batidona quebrada que eu falei, Body Snatchers mais ou menos segue esse ritmo, tem um pouco mais de guitarra. Weird Fishes A Pred, que eu falei, que é a música mais jazzística. Aí você tem algumas baladas, como All I Need, que é linda, e uma balada sensacional, que é a terceira disco, eu até pulei aqui, que é a Nude. Que performance, uma das melhores performances vocal do Thom Yorke, incrível, uma nota que ele segura aí. You're going to hell for what your dirty mind is thinking. Você vai para o inferno pelas coisas sujas que sua mente está pensando. E quando ele puxa a nota, segura a nota em when you're thinking, as coisas que você está pensando, that you're thinking, algo assim, ele segura ali a nota, é uma coisa que você fala, caraca, como pode isso? Que coisa foda, que emociona mesmo. Muitas vezes quando eu ouço essa música, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo. Às vezes até me emociono mesmo ouvindo, porque é incrível, é demais mesmo o que faz essa música Nude. Você tem mais outras, né? House of Cards, que é outra balada, Jigsaw Falling Into Place, tem mais violão aí, um pouco mais agitadinha, e videotape para encerrar. Então em Rainbows, cara, descasso de 2008,
Tá? Um disco que surgiu meio sem alarde para muitas pessoas. Disseram as pessoas aí que eram mais entendidas, que acompanhavam mais de perto a carreira do Radiohead, que tinha muita música reciclada, que eles haviam tocando um pouco, em outras versões talvez. Eu não diria não, eu não me lembro, pelo que eu acompanhei, eu não lembro de ter ouvido nenhuma dessas músicas antes. Eu acho que eles fizeram algo muito único aqui e foram muito, muito felizes. Então, em Rainbows, liricamente, tecnicamente, tudo lindo, esteticamente aqui na arte, no pacote, maravilhoso em Rainbows de 2008. E aí o Radiohead seguiu com discos mais difíceis. De novo, isso aqui era uma mistura de experimentalismo com melodias mais, vamos dizer, comuns e arranjos intrincados, mas dentro do que se pode esperar, vamos dizer assim. Aí na sequência as coisas foram novamente ficando mais diferentes. Acho que é mais esse disco aqui, o próximo que eu vou dizer, do que o In Rainbows. Dizem que mostra músicas que já eram tocadas antes. Estou falando do King of Limbs. Tá? Esse disco, na verdade é isso mesmo. Esse disco aqui que é taxado mais de reciclado. Eu não sei. Realmente, eu entendo ele como mais um disco difícil. Eu não considero, não foi considerado um EP, apesar de ele ter só 8 faixas. Ele não foi considerado um EP, foi considerado um álbum full, realmente, tá? Um LP, vamos dizer assim. E é estranhão, hein? Ele foi lançado em 2011, 3 anos depois, né? Tô ruim de matemática. 3 anos depois do In Rainbows. Quase nada rock. Quase nada rock, na área de jazz, que eu falei que eles flertaram um pouco no In Rainbows. Bem experimental, mais puxado para eletrônico realmente. Então você tem músicas climáticas, músicas que parece que servem trilha para filme, trilha para você realmente estar viajando ali, sozinho, deitadão, bem mais do que o Rainbows, que o Rainbows você tá mais fácil cantar junto, assim, muitas faixas. Esse aqui não, é mais para você ficar mais refletindo, sentindo ali. Eu gosto de Morning Mr. Magpie, Little by Little eu gosto também, e a faixa que levou esse disco aqui, né, que foi o primeiro single do disco, é a Lotus Flower, que tem um baixão bem legal do Colin Greenwood, que dá pra dançar, ela é mais grooveada um pouco, ela é a mais comum, vamos dizer, desse disco aqui, que muita gente ignorou. Conheço gente que é muito fã desse disco que praticamente ignorou, não, tá muito estranho, não sei o que. Realmente não é fácil de ouvir, eu não ouço toda hora, com aquela, vou ouvir o King of Limbs, cara, vou ficar muito louco, não. É um disco pra você ouvir de vez em quando ali, tranquilo. Quem gosta tem que gostar mesmo do Radiohead pra já entender o que os caras curtem, o que os caras fazem, pra você ouvir esse aqui, entender e curtir ali numa boa, tá? King of Limbs, então, de 2011. E tanto o Rainbows quanto o King of Limbs, tá? Novamente produzidos pelo Nigel Godrich, hein? Isso aqui não foge, não. Os caras seguem ali com o trabalho do Nigel Godrich, mixando e produzindo os discos dos caras. Aí o último disco lançado pelo Radiohead, lançado em 2016, é um disco, costumo dizer, como eu disse, né, tem um calcado nessa tecla aí, batido nessa tecla, que são discos que o Radiohead é uma banda que você tem que parar para entender, para assimilar. Entendo quem não consiga, porque é uma banda realmente que depois dos 2 primeiros discos ela realmente tomou um caminho diferente, um caminho muito próprio. E você vê que de repente foi um clique que me fez aí ouvir, alguém teve que me dar um toque, eu tive que ouvir sozinho ali um show e tal, pra poder me ligar e falar, puta, essa banda é legal, entendi o que os caras estão querendo passar, então agora eu vou acompanhar. Então cada disco praticamente é assim, a partir do OK Computer. King of Limbs, desculpa. O último disco dos caras, a Moon Shaped Pool, de 2016, na verdade a capa é essa aqui, ó. Esse aqui é o encarte. Ó, a Moon Shaped Pool. 2016. Esse disco aqui é um disco que eu não entendi ainda. Eu tava ouvindo algumas músicas dele agora, antes de começar a gravar, e parece que deu esse clique mais ou menos, tá? Eu tava ouvindo a Identikit, e eu ouvia um pouco do The Numbers, e a True Love Waits. Lembra que eu falei que a True Love Waits, que entrou no EP lá atrás, ao vivo? Ela finalmente entrou aqui, uma versão definitiva. Então, a Identikit e também outra música que o Radiohead já tocava em algumas oportunidades, eles tocaram um pouco antes, alguns anos antes de lançar esse disco aqui. Então eu tava ouvindo e deu uma assimilada um pouco melhor, mas é um disco que eu não consegui entender completamente ainda. Eu gosto de Burn the Witch, a primeira música, a música que abre o disco, que tem até clipe. Outra música que eu acho que eu lembro que eu ouvi, que eu curti, eu acho que foi, se não me engano, deixa eu lembrar aqui, acho que é Full Stop, a faixa 5. Mas não é um disco fácil realmente, é um disco que eu tô tentando, eu tenho ouvido muita coisa diferente, algumas coisas mais pesadas, aí pra eu voltar no modo Radiohead, às vezes é meio difícil também, tô tentando encarar. E esse disco foi considerado um dos melhores do ano, tá? O Radiohead ele faz as coisas, por mais que sejam estranhas, fora do convencional, tô batendo muito nessa tecla.
eles fazem muito bem feito, acima de tudo. Então é difícil você falar, esse disco é ruim. Você pode não gostar, você pode não entender, você pode querer ouvir só os discos antigos, mas falar que é ruim não é impossível. Então a Moonshaped Pool é um bom disco também, que eu tô tentando entender ainda, tá? Eu tava com muita coisa realmente aí na cabeça, então preciso de repente esvaziar um pouco para poder curtir esse descasso aqui também, que é muito bom também. Eu tô tentando só entender ele melhor, que é a Moonshaped Pool, lançado em 2016, de novo, produzido pelo Nigel Godrich, tá? Meu medo de que os discos do Radiohead não saiam, mas a banda não saiam fisicamente, porque às vezes eles estão nessa pegada independente, às vezes acabam lançando só online, isso ainda acabou não acontecendo, eles estão lançando fisicamente, chega no Brasil ainda bem, fica mais fácil de ter, então com isso eu consigo completar minha coleção do Radiohead. Vale a pena lembrar, o Radiohead ao vivo, né? É bom lembrar, já falei daquele EP lá de trás, e a trilha sonora desse vídeo aqui ficou a cargo de um DVD não oficial, porque os caras não têm um DVD oficial de show, eles têm um DVD que fala um pouco sobre bastidores de turnê, que eu nem trouxe aqui para mostrar, é meio loucura, acho que vale a pena realmente é DVD como esse, com alguns DVDs como esse aqui, ó, de 2012, a performance deles no Coachella Festival, realizado em Indio, na Califórnia, festival que já é considerado grandão ali nos Estados Unidos. Essa versão é a edição de 2012 desse festival, fizeram um showzaço por lá, tá? É na turnê do King of Limbs, então até abre com Bloom aqui e tal. Então é um registro muito bom, tá muito bem gravado, tá? E se você achar por aí, vale a pena, barato para uma gravadora simples, né? Então ele é bem barato, legal pra você ter uma boa noção do que são os caras ao vivo, da viagem que é. Até aproveito para poder falar que o show, um pouco mais sobre o show que eu fui, foi em 2008, né? Num festival que chamava Just a Fest, abertura do Los Hermanos e do Kraftwerk, foi muito louco, inclusive. E o show foi espetacular. Os caras se preocupam muito, o Radiohead é uma banda que se preocupa muito com a performance deles ao vivo, com a estética toda, né? Com todo o pacote, tanto o áudio quanto o visual. Algumas bandas que eu gosto são assim, e eu acho muito bacana isso. Então o cenário é incrível, eles usam uns efeitos, umas iluminações, uns tubos iluminados, usavam naquela turnê, por exemplo, pelo menos, uns tubos iluminados que iam mudando de cor, algumas telas, alguns pequenos telões em cima no topo do palco, que iam mudando, às vezes para reproduzir a imagem da banda tocando. É um negócio especial, surreal, que te deixava em estado realmente hipnótico. Você ficava, caraca, velho, que viagem. O som desse jeito, né? Viajante e a iluminação, uma aparência dessa, cara, você ficava louco. Foi uma experiência incrível, curti demais, extremamente emocionante. Começando na época, né? Era a turnê do Ring Rainbows, então abriu com 15 Step. Quando começou o show ali, de repente eu fui correndo pra frente, muito louca. E a performance dessa música ao vivo, então realmente Radiohead foi uma experiência muito legal que você ainda não teve, você não foi nesse show, é fã de Radiohead e não foi nesse show, quem sabe eles venham de novo, já disseram que poderiam ter vindo no Lollapalooza, não vieram, não tem especulação para vir na próxima edição, não sei, mas fica aí a expectativa para que os caras possam de repente pintar, para vocês testemunharem aí, ou então realmente pelo menos esse DVD que dá para ter uma boa noção do que é os caras ao vivo. Uma coisa que vale lembrar, pra vocês terem uma noção de como os caras são demais, o Johnny Greenwood, que eu falo que é o cara que faz os teclados, toca teclados, toca até bateria às vezes ao vivo e coloca uns efeitos, ele sampleou um trecho de transmissão da rádio CBN para colocar no show, na música National Anthem, que tem uns samples, umas coisas bem doidas mesmo na versão de estúdio. O que ele fez? Para reproduzir isso ao vivo, eles resolveram fazer uma coisa diferente. Ele gravou um trecho, eu lembro que era em São Paulo, não sei que horas, e colocou isso no meio da música. A galera pirou na hora, foi muito louco. Que criatividade, que coisa doida e que genialidade do cara de captar esse som, usar ali na hora, montar ali para fazer ao vivo, gravar, né, samplear, gravar ali e reproduzir ao vivo. É impressionante a inventividade, a originalidade do Radiohead, isso que realmente chama muita atenção dos caras. Melodias, é claro, do Tom York também. Enfim, bandaça, espero que vocês tenham curtido aí os vídeos que eu fiz. Se você já é fã, espero que esteja contento. Se você não é fã, espero que você vá atrás. Se você é mais ou menos fã aí, se aprofunde, enfim. Espero que você tenha curtido, tenha gostado aí, tá? Radiohead, grande banda. E depois eu volto mais aí com mais vídeos pra vocês, então, seja lá o que for, beleza, galera? Até mais!